No dia 8 de setembro de 1939, enquanto a Polônia cambaleava sob o peso da invasão alemã, as primeiras unidades blindadas nazistas chegaram aos portões de sua capital. Começava o cerco de Varsóvia, um dos episódios mais sombrios e heróicos do início da Segunda Guerra Mundial. Este não foi apenas um confronto militar, foi o prenúncio de uma nova era de guerra total, onde a linha entre soldado e civil seria brutalmente apagada. Após a esmagadora derrota na Batalha de Bizura, os remanescentes do exército polonês recuaram para Varsóvia, unindo-se à guarnição da cidade e a milhares de voluntários civis. A defesa estava nas mãos do general Valerian Kuzuma, mas o verdadeiro coração da resistência pulsava na voz de um homem, o prefeito Stefan Starzy. Todos os dias, através das ondas do rádio, em meio ao caos e à destruição, ele discursava para a cidade. Suas palavras eram um escudo contra o desespero, incentivando os cidadãos a construir barricadas, apagar incêndios e nunca, jamais, perder a esperança. Ele transformou Varsóvia em uma fortaleza, não apenas de concreto e aço, mas de espírito indomável. Os alemães, frustrados pela resistência inesperadamente feroz em terra, decidiram quebrar a vontade da cidade pelo céu. A ordem de Hitler era clara: aterrorizar a população até a submissão. A Luftwaffe, a força aérea alemã, foi unleashed em sua totalidade. O ápice desse terror aéreo veio em um dia que entraria para a história como a Segunda-feira Negra, 25 de setembro de 1939. Imagine o céu escurecendo, não com nuvens, mas com a silhueta de mais de 1000 aviões. Durante horas, bombardeiros alemães despejaram uma chuva de morte sobre Varsóvia. Bombas de alto explosivo demoliam prédios inteiros, enquanto bombas incendiárias transformavam quarteirões em infernos de fogo. O alvo não eram apenas as posições militares. Pelo contrário, hospitais marcados com a Cruz Vermelha, escolas cheias de refugiados, igrejas e marcos históricos foram deliberadamente atingidos. O objetivo era o colapso total: cortar a água, a eletricidade, destruir os estoques de comida e, acima de tudo, quebrar o moral dos defensores. O som das sirenes e das explosões tornou-se a trilha sonora constante da vida, ou melhor, da sobrevivência. Enquanto a cidade lutava desesperadamente contra o invasor do oeste, uma outra faca foi cravada em suas costas. No dia 17 de setembro, cumprindo os termos do Pacto Secreto Molotov-Ribbentrop, a União Soviética invadiu a Polônia pelo leste. A nação estava sendo esquartejada por duas das mais poderosas tiranias da história. Qualquer esperança de um contra-ataque ou de um reagrupamento das forças polonesas no leste do país foi instantaneamente aniquilada. Varsóvia estava completamente sozinha, cercada, sem nenhuma chance de resgate. A luta agora não era mais pela vitória, mas pela honra. Com a cidade em chamas, as ruas repletas de escombros e os hospitais transbordando, a situação tornou-se insustentável. A munição estava acabando, a comida havia se esgotado. E, o golpe final, as bombas destruíram as estações de tratamento de água, deixando a população sem água potável e incapaz de combater os incêndios que consumiam tudo. O general Kuzuma e o prefeito Starzy enfrentaram a decisão mais dolorosa. Continuar a resistência significaria apenas mais morte de civis inocentes. Em 28 de setembro de 1939, após 20 dias de um cerco brutal, Varsóvia capitulou. A bandeira polonesa foi arriada e a suástica foi hasteada sobre as ruínas da capital. Cerca de 140.000 soldados poloneses foram feitos prisioneiros. Para a cidade, a rendição não trouxe paz, mas o início de uma ocupação selvagem que duraria quase 6 anos.
Varsóvia se tornaria o centro do chamado Governo Geral, um território administrado pelos nazistas, onde algumas das piores atrocidades da guerra seriam cometidas, incluindo a criação do infame gueto de Varsóvia. A queda de Varsóvia em 1939 é uma história de heroísmo trágico. Mostrou ao mundo a brutalidade da Blitzkrieg e a determinação da Alemanha em travar uma guerra de aniquilação, mas também revelou a incrível resiliência do espírito humano, personificado nos cidadãos e líderes que se recusaram a ceder ao medo, mesmo quando o mundo ao seu redor desmoronava em fogo e fumaça. A memória de sua luta ecoaria por toda a guerra, inspirando a resistência polonesa e todos aqueles que lutaram contra a tirania. Obrigado por assistir. Se você se interessa por essas histórias que não podem ser esquecidas, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima!